se eu não limitar a quantidade de memória do SQL, ele só irá utilizar o que ele realmente precisa do servidor ou ele vai comendo a memória sem parar? Essa também é uma boa pergunta, Rafael. Por padrão, quando você instala o SQL e não faz uma configuração ali do Max Server Memory, ele traz uma configuração, se eu não me engano, de 2 teras. Dificilmente você vai ter um servidor de 2 teras de memória, né? Você não vai encontrar isso por aí. O que isso quer dizer? Que, por padrão, ele coloca uma quantidade ali que ele vai permitir com que o SQL utilize quanto tiver disponível na máquina. É claro que o SQL ele vai começar aos poucos a utilizar a memória de acordo com o que ele precisa. Mas vai chegar um momento que, por exemplo, para a parte do cache do SQL, que é o que armazena dados ali em memória, para evitar que você fique indo no disco ler os dados e leia esses dados da memória. Vai chegar um momento que o SQL vai querer começar a colocar tudo no cache. E aí ele vai comendo memória, ele vai comendo memória, vai pegando essa memória do servidor para ele. Até que vai chegar a situação que vai ficar ali 97, 98% do consumo geral da memória do servidor e o SQL vai estar ali no topo de consumo dele. Ou seja, tudo que tiver disponível ele vai começar a utilizar em algum momento. Talvez não de cara, porque ele não precisa, mas conforme ele vai crescendo o cache dele, obrigatoriamente ele vai pegando mais memória e como o max server memory dele está 2 teras, ele vai entender que ele pode ir pegando memória do sistema operacional. Só que o que acontece? Quando chega num consumo geral de 97, 98% da máquina, o ambiente em si ele vai começar a dar uma boa travada, ele vai começar a ficar bem lento. Por quê? Não vai ter memória mais disponível para nada praticamente ali no servidor, e aí o SQL vai forçar o servidor a fazer o que a gente chama de paginação de disco, que é o tal do swap de disco, né? Ele vai começar a utilizar uma parte de disco da máquina, uma unidade, por exemplo, a unidade C, ele vai usar uma parte de um disco da máquina para fazer como se fosse uma memória virtual, digamos assim. E o disco ele é muito mais lento do que uma memória. Então ele vai começar a usar a parte do disco para fazer isso e praticamente vai travar o ambiente, vai ficar bem lento mesmo. Facilmente você vai identificar que tem algum problema, porque rapidamente vão começar as reclamações. A partir de 95, 96% do consumo geral de memória do servidor, ele já começa a ficar um pouco mais lento por conta dessa paginação de disco. Então é recomendado que o SQL ele nunca consuma tudo que tem disponível ali na máquina. Você sempre coloque uma margem ali, uma sobra. Eu costumo utilizar, como eu já tenho, atuo em vários ambientes diferentes, né? Atuo num data center, atuo no ambiente do cliente mesmo, onde ele tem o servidor dele dentro da empresa dele, eu já vi de várias coisas diferentes. Então você tem lá o Windows 2008 no cliente local, a Windows 2019 no data center. Cada versão do Windows, ela por padrão consome uma quantidade de memória já de cara. Vou comentar com vocês aqui do Windows Server 2016 e 2019. Na maioria das vezes, eles já comem de cara ali de 2,5 GB a 3 GB de memória do servidor. Então, se você tem uma máquina com 32 GB, você arredonda ali para 3 GB só do sistema operacional. Então, a sua memória útil, digamos assim, ela já cai ali de 32 para 29. Aí desses 29, a gente aloca uma pequena parte para outros recursos, né? Deixa ali, sei lá, 1 GB, 1,5 GB, não tem uma regra, tá? Você deixa ali uma folguinha para se alguma outra coisa precisar executar e o resto, se for um ambiente só para SQL, né, dedicado para SQL, você aloca para o SQL Server utilizar e configura o Max Server Memory para impedir que o SQL ultrapasse esse limite, para não ocorrer o que eu estava falando aqui com vocês, que é a paginação de disco, tá? Então, sim, é uma boa prática sempre limitar a quantidade máxima de memória ali que vai ser utilizada por SQL.